ela sabe, Aquário sabe, ambos têm sentimentos um pelo outro. E existe aqui um desejo de ter um romance, de resgatar o romance que vocês tinham um com o outro. Então, quem teve um relacionamento aqui com essa pessoa quer reconciliação. E eu vejo que Aquário também. Caso vocês ainda não tiveram aqui um comprometimento maior, eu vejo essa pessoa ainda na expectativa de ter esse comprometimento com Aquário. Mesmo que tenha havido aqui uma situação que acabou abalando as estruturas de ambos e gerando esse afastamento. Ela também vai querer aqui avaliar como é que ela se comunica com Aquário de uma forma com que vocês entrem em acordo, com que a conversa seja equilibrada, não seja uma discussão, não seja uma guerra aqui entre vocês, quem é que vai ter a razão aqui. Aquário, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Nick, também sou dona do canal Nix Responde, que eu vou deixar um link na descrição do vídeo, caso você ainda não conheça. E nessa leitura você irá descobrir segredos relevantes que Elioela oculta no momento, que você precisa saber, e como a sua relação com Elioela irá se desenvolver no prazo de um mês. Esse prazo deve ser contado a partir do momento que você encontrar esse vídeo, porque todas as leituras do meu canal são atemporais. Outra coisa que você deve levar em conta é que, como se trata de uma leitura coletiva para o signo de Aquário, você deverá que ter o discernimento para identificar se essa leitura realmente ressoa com o seu momento e para separar informações que são úteis do que não serão para o seu momento. Vou tirar duas cartas para descobrir quem é o amor de Aquário e para vocês identificarem melhor se a leitura irá ressoar com vocês ou não. 3 de espadas, a torre. Eu vejo que para boa parte de vocês está muito claro aqui que houve uma ruptura recente entre vocês e essa pessoa. Então, alguns tiveram um relacionamento sério, outros nem chegaram a ter um comprometimento maior, mas houve aqui uma situação desapontadora que ocasionou essa ruptura repentina. Para alguns de vocês foi uma descoberta de traição, para outros de vocês foi a descoberta de que essa pessoa não foi honesta com vocês a respeito de uma situação específica. Isso ocasionou esse desapontamento. Para outros pode ter havido aqui uma necessidade de tomar uma posição. Essa pessoa tinha que tomar uma posição, ou era Aquário que tinha que tomar uma posição a respeito dessa relação, que não estava sendo tomada, e houve aqui pode ter havido uma discussão a respeito disso, ou por causa de essa falta de posição se estender muito no tempo, alguém aqui pode ter tomado a atitude de romper, de se distanciar repentinamente, porque se sentia frustrado aqui, desapontado com essa falta de posição. Então eu vejo vários contextos aqui, mas o que há em comum é justamente essa ruptura, de vocês terem se distanciado repentinamente um do outro, através de uma situação desapontadora. No fundo do deck tem o 2 de copas. Então pode ainda existir um elo emocional forte entre vocês e essa pessoa. Para os de vocês, esse 2 de copas pode se tratar aqui da descoberta de que alguém aqui já tinha outro alguém. Então por isso que houve essa ruptura. Agora eu vou tirar mais cartas aqui com o tarô para descobrir quais segredos Elioela oculta de Aquário no momento e que Aquário precisa saber. O mundo, 4 de ouros, 9 de paus, 5 de espadas, 2 de paus, o imperador, o diabo, 6 de espadas, 5 de paus. Vou tirar mais cartas com o oráculo para saber mais, mas eu vejo que alguns de vocês podem estar
conectados com uma pessoa de signo de Áries, saiu bastante forte Capricórnio, mas não necessariamente. Os signos que eu menciono nas leituras só são uma confirmação a mais para alguns de vocês. E eu vejo aqui essa pessoa bastante num conflito interno muito grande aqui, a respeito de Aquário. Num misto de sentimento também, tem raiva, ciúmes, o romance, raiva, ciúmes, mas ainda carinho, amor por Aquário, paixão, atração muito forte. Vejo essa pessoa muito caótica, provavelmente por conta do que aconteceu aqui entre vocês, que é muito recente. Nostalgia, tem saudades aqui, provavelmente é mútua. O que mais? A indecisão, perspectiva, amor sensual. Realmente existe aqui uma forte química. A malícia. Um dos segredos que essa pessoa oculta de Aquário é que ele ou ela é uma pessoa ou está sendo bastante desconfiada em relação a Aquário. Eu vejo que para alguns de vocês é uma pessoa que traz essa característica na personalidade dela, de ser alguém que é desconfiado de todo mundo. Para hoje vocês, essa pessoa está desconfiada de Aquário. E isso contribui para ela estar fechada, está muito na defensiva e provavelmente não está se movimentando. Embora ela queira reaproximação, porque ela sabe, Aquário sabe, ambos têm sentimentos um pelo outro. E existe aqui um desejo de ter um romance, de resgatar o romance que vocês tinham um com o outro. Então, quem teve um relacionamento aqui com essa pessoa quer reconciliação. E eu vejo que Aquário também. Caso vocês ainda não tiveram aqui um comprometimento maior, eu vejo essa pessoa ainda na expectativa de ter esse comprometimento com Aquário. Mesmo que tenha havido aqui uma situação que acabou abalando as estruturas de ambos e gerando esse afastamento. Eu vejo que como sai o diabo, e o diabo ele vem anterior à torre, eu vejo que a base dessa relação, para a grande maioria que vai ressoar com essa leitura, a base dessa relação, mesmo que era um compromisso aqui, essa base não era estável. Então é possível que vocês basearam essa relação num envolvimento mais carnal, mais voltado à atração física, às aparências. E aparências ou status ou que mais? Talvez uma visão distorcida que vocês poderiam ter sobre amor, sobre relacionamento, e que veio por água abaixo através dessa torre. Essa torre contribuiu para ambos desconstruírem até algumas crenças relacionadas a amor e relacionamento, que não eram boas, não eram crenças aqui positivas, eram crenças limitadoras. Então eu vejo aqui que muitos de vocês poderiam ter baseado essa relação numa base aqui superficial, relacionada às aparências, a só porque vocês possuíam e ainda possuem esse forte elo de paixão, essa conexão mais passional, mais voltada aqui à atração sexual, à atração física. E eu vejo que para boa parte de vocês, como realmente não saiu aqui cartas de copas. Então, como vocês não tinham ainda desenvolvido maior intimidade nesse sentido de vocês compartilharem coisas íntimas um para o outro, eu vejo que isso ocasionou também essa torre. Mas isso não quer dizer que não tenha, essa relação não tenha um potencial aqui de vocês aprofundarem os laços. Eu vejo que tem, até porque ambos
possuem essa expectativa de retorno, de reconciliação e até de comprometimento. Então eu vejo que essa pessoa oculta aqui no momento essa postura mais defensiva, mas que ela quer esse retorno aqui. Eu vejo que ela sente saudade de Aquário e provavelmente é recíproco essa saudade. Se não fosse, Aquário não estaria aqui assistindo essa leitura. Eu vejo que essa pessoa pode inclusive observar Aquário pelas redes sociais. É possível que para alguns de vocês possa haver aqui um envolvimento à distância. Vocês estavam se envolvendo à distância, seja porque essa pessoa mora num país diferente ou num estado diferente. E eu vejo que essa pessoa ainda observa Aquário. E outro segredo que ela oculta é que essa pessoa pode ter agido errado com Aquário. E ela tem consciência disso, porque saiu 5 de espadas. Ela pode ter agido errado, ela pode ter falado coisas aqui que... caso vocês tenham tido uma discussão aqui que também contribuiu para a ruptura, ela pode ter falado coisas que não foram justas com a situação, com Aquário. Ela tem consciência disso. Mas eu vejo que ela está dividida entre reparar esses erros que ela cometeu ou ela manter na posição dela de imperador, de eu tenho o controle da situação, eu não volto atrás pelo que eu falei, uma posição mais orgulhosa, mais fechada de fato, mais inflexível, intolerante até. Então eu vejo essa pessoa muito dividida entre o ego dela, que é muito forte aqui. Provavelmente vocês estão lidando com uma pessoa que tem uma personalidade forte, e Aquário também costuma ter uma personalidade forte. Então ela está dividida entre preservar o ego dela, se mantendo nessa posição de ter o controle, de ter a razão, ou reparar os erros que ela cometeu aqui com Aquário, que o que ela falou, o que ela fez, que não foi justo na situação. Então ela está muito indecisa quanto a que atitude tomar. Manter a posição dela atual ou se aproximar novamente de Aquário, para vocês tentarem aqui entrar num acordo, vocês compreenderem um ao outro aqui, o ponto de vista de cada um, sem entrarem numa discussão. E eu vejo que é um pouco difícil, porque ambos podem ter uma tendência a querer ter a razão, mesmo que saibam que estão errados. Então eu vejo aqui que essa pessoa está em dúvida, está insegura nesse sentido. Eu vejo que ela, por estar entrando em contato com essas dúvidas, ela está tendo a oportunidade de mudar a perspectiva dela sobre essa relação, sobre Aquário, sobre a situação em si, de ela conseguir mudar a personalidade dela, a ponto dela parar de ficar sendo tão inflexível, tão egocêntrica nesse sentido, dela querer preservar a todo custo o seu ego, de agir mais conforme o orgulho, uma rigidez, então de não aceitar que o outro erre. Dela também, quando a pessoa não aceita que o outro erre, é porque geralmente ela tem essa cobrança com ela mesma. Então eu vejo que ela está nessa divisão entre reparar os erros ou manter a posição egocêntrica dela no momento atual. E eu vejo que no momento ela está tendo essa dificuldade em escolher um lado. E é por isso que ela não está se movimentando também. Além da questão da desconfiança aqui muito forte. Outra coisa que ela oculta de Aquário no momento é que realmente ela quer sair dessa energia aqui do diabo. De ela ter alguns condicionamentos que não são saudáveis para uma relação, como por exemplo essa necessidade excessiva de controle, essa necessidade excessiva de estar certo mesmo quando está errado, uma tendência a querer manipular a situação a favor dela. Então ela pode ter consciência de que ela possui na personalidade dela alguns aspectos que não são saudáveis, nem para ela nem para o outro num relacionamento.
E eu vejo que ela está tentando se libertar desses condicionamentos através de uma mudança mesmo de perspectiva. Só que ela está tendo muita dificuldade em fazer isso. Eu vejo que ela traz muitas resistências também em deixar de se comportar dessa forma. Eu vejo que é alguém que traz muito forte também essa questão da malícia. É uma pessoa muito inteligente. Inclusive, para boa parte de vocês, pode se tratar de uma pessoa muito sedutora também. Uma pessoa que ela, para alguns, me veio aqui uma informação. Pode ser alguém que pode ter aprendido a arte da sedução. Aquele tipo de pessoa que pode ter buscado, por exemplo, na internet, como conquistar uma determinada pessoa. Se for um homem aqui, como conquistar uma mulher. Ela pode ter muito conhecimento sobre essas artimanhas de conquista, de sedução. Se for uma mulher, a mesma coisa. Eu vejo que é alguém que traz muito forte essa inteligência, provavelmente esse conhecimento da arte da sedução, e ela sabe usar muito bem isso. E ela tem consciência de que ela pode manipular o outro por conta desse conhecimento que ela tem. E ela tem um poder aqui, porque o arcano do diabo traz essa questão do poder. Então, ela sabe que ela tem um poder nas mãos por conta do conhecimento que ela possui e que ela pode ter usado esse poder de uma forma disfuncional no passado. É possível que ela tenha feito isso com outras pessoas também, de seduzir a pessoa, de usar esse conhecimento para conseguir conquistar, para conseguir fazer a pessoa ficar apegada a ela, para conseguir fazer a pessoa ficar atrás dela, perseguindo. Então eu vejo que é alguém que pode ter esse conhecimento. E eu vejo que ela não quer mais fazer isso. Mas ao mesmo tempo, como ela já pode ter feito isso com várias pessoas, eu vejo que ela tem dificuldade em deixar esse condicionamento. Eu vejo que é alguém que pode ter uma tendência a se envolver só por causa dessa questão da química, da atração física, e ser alguém que se acostumou a se envolver dessa forma, a não aprofundar a relação, a só valorizar isso. E eu vejo que ao mesmo tempo ela pode perceber que é algo que não é saudável, é algo que não contribui para ela ter um comprometimento maior com outra pessoa, de ter uma estabilidade com outra pessoa. Ela tem consciência disso, ela está tendo clareza sobre isso. E eu vejo que para alguns de vocês é uma pessoa que pode ter tido um condicionamento onde ela não era tão leal num relacionamento, ela não era tão fiel a um parceiro aqui, por causa dela ter esse padrão. Então eu vejo que é alguém que está numa transição entre sair desses condicionamentos que não são saudáveis, para realmente ela agir de uma outra forma, para ela conseguir mudar o comportamento dela, mudar aspectos nela que estavam contribuindo para criar essa dificuldade em se comprometer, em ter estabilidade num relacionamento. Só que ela tem também resistências, então ela está lidando com essas resistências, provavelmente vindo do ego dela, que está acostumado a agir daquela forma. Então eu vejo que ela está com dificuldade em se desligar dessa energia, em sair desse padrão, mas ela quer aqui. Eu vejo que ela está lutando para conseguir mudar. Só que existe essa inflexibilidade, porque provavelmente é alguém que tem agido assim há bastante tempo. E quando a pessoa cria um hábito de anos, por exemplo, é mais difícil se desligar, mudar esse hábito, porque o nosso ego já está acostumado com aquilo, a se comportar daquela forma. Então, quando a pessoa se dispõe aqui a querer mudar esse hábito, é muito comum ela acabar se sabotando, por vezes, por causa dessa acomodação do ego dela. Então eu vejo que ela está nesse processo. E no fundo do deck saiu aqui o 9 de espadas. Eu vejo que essa pessoa traz muitos medos também. É possível que alguns de vocês lidem com uma pessoa que tem medo de se comprometer, justamente porque ela traz esse condicionamento. É uma pessoa que é muito levada pelo ego, pelos seus desejos,
mas ela está alcançando essa maior consciência de que isso contribui para ela não conseguir ter um comprometimento, não conseguir ter uma relação estável, não conseguir ter uma estrutura. E eu vejo que ela está também entrando em contato com seus próprios medos. O medo de ser traída novamente, porque para alguns de vocês ela já pode ter sido traída num relacionamento. E é engraçado porque ela pode estar repetindo esse comportamento nas relações que ela tem. Para outros de vocês, essa pessoa pode ter muito medo de ser enganada, de ter a sua confiança quebrada, eu vejo que ela tem esse conflito interno, onde o que ela tem mais medo, ela acaba agindo conforme essa situação. Então, se ela tem muito medo de ser traída, ela acaba agindo dessa forma, como autossabotagem aqui. E eu vejo que essa pessoa está num processo de transição, de superar aspectos de autossabotagem que ela possui para realmente agir de uma outra forma. Agora eu vou tirar cartas para descobrir como a relação de Aquário com ele ou ela irá se desenvolver no prazo de um mês. Será que essa pessoa vai sair dessa postura do 2 de paus? Ela vai escolher um lado ou vai continuar da mesma forma? Ia cair o 2 de espadas. Eu vejo que ela está tendo dificuldade mesmo em tomar uma posição de agir. O Sol, 6 de ouros, 2 de copas, As de copas, 2 de paus de novo, Pagem de espadas, a justiça. Eu vejo que essa pessoa está no caminho de encontrar mais consciência, mais clareza do que é necessário fazer a respeito dessa relação. Tem o arcano do Sol. Só que eu vejo que no prazo de um mês é possível que ela ainda continue parada. Ela ainda continue avaliativa, reflexiva quanto ao que fazer, porque ela pode, no prazo de um mês, ter mais consciência de que a relação dela com Aquário estava desigual. Então é possível que para boa parte havia mesmo um terceiro elemento, ou essa pessoa estava priorizando mais outras coisas do que a própria relação com Aquário. Vocês podem inverter, porque eu tenho a sensação que para alguns pode ter sido o inverso. Mas eu vejo que essa pessoa vai ter maior consciência disso, e por causa dela atingir maior clareza sobre isso, eu vejo que ela vai querer se abrir a Aquário, vai querer se aproximar de Aquário, vai querer ter uma segunda chance. Só que ao mesmo tempo que ela vai querer isso, ela também vai querer aqui avaliar como é que ela se comunica com Aquário de uma forma com que vocês entrem em acordo, com que a conversa seja equilibrada, não seja uma discussão, não seja uma guerra aqui entre vocês, quem é que vai ter a razão aqui na situação. Eu vejo que essa pessoa vai avaliar muito bem como é que ela vai dar início a essa conversa, de forma que vocês alcancem aqui o arcano da justiça, de forma que vocês tenham um veredito. Se vocês continuam se relacionando, mas de uma outra forma, de uma forma que vocês alcancem esse equilíbrio, ou se vocês decidem cada um seguir pelo seu caminho, mas onde vocês podem ter alcançado aqui a compreensão, ter entrado em acordo quanto a resolver as questões que vocês vivenciaram aqui no passado. Então eu vejo essa pessoa muito avaliativa a respeito disso, ponderando muito essa situação para ela realmente fazer esse movimento de se reaproximar de Aquário. Então eu vejo dentro do prazo de um mês ela nessa avaliação. Então é possível que a reaproximação aconteça depois desse prazo. Alguns de vocês podem estar conectados com uma pessoa ou de signo de Leão, até saiu aqui a força também, que é o signo de Leão, que é até o signo oposto de Aquário, ou signo de ar como vocês, Gêmeos, Libra ou Aquário, principalmente Libra, que veio muito forte aqui. Agora, no fundo do deck, saiu o Cavaleiro de Ouros. Para alguns de vocês pode ser signo de terra, Touro, Virgem ou Capricórnio, mas não necessariamente.
O Cavaleiro de Ouros mostra que essa pessoa realmente está cautelosa. Ela quer mesmo reconstruir esse elo com o Aquário. E por causa disso, ela está bastante ponderada, avaliativa. Ela quer ser justa aqui na situação. Se foi ela que errou, principalmente, ela quer ser justa na situação, quer resolver as pendências aqui com o Aquário, para vocês encontrarem esse veredito. Se entram em acordo, tendo aqui um recomeço de uma outra forma, ou se cada um segue o seu rumo, mas em paz, sem criar ressentimento um pelo outro. E eu vejo que essa pessoa realmente vai se reaproximar, mas não nesse prazo de um mês. E eu vejo ela se reaproximando de uma forma cautelosa. Dela querer se reaproximar aos poucos, demonstrando segurança, demonstrando ainda tem intenções sérias para com o Aquário. Então eu vejo que no prazo de um mês vocês podem perceber uma falta de movimentação. A espada e a rosa. Claridade, verdade, revelação, solidariedade, força, honra, proteção e poder. Eu vejo que essa pessoa tem uma questão muito forte com a honra. Então é por isso também que ela tem essa dificuldade de aceitar que ela estava errada, aceitar que ela falou algo errado, aceitar ter que falar isso para o outro. Eu acho que isso fere muito a honra dela, os princípios dela, que alguns valores que ela tinha poderiam ser distorcidos, como eu falei anteriormente, por causa dessa torre acontecendo aqui. Mas eu vejo que ela tem um apego muito forte, essa questão da honra, e é por isso também que ela tem essa dificuldade em se abrir, em falar principalmente que estava errada, em pedir desculpas, mesmo ela sabendo que ela errou. E é como se essa situação dela falar que estava errada, de pedir desculpas, ferisse muito o ego dela. E eu vejo que essa pessoa realmente vai se aproximar de Aquário, mas como eu falei, não no período de um mês, para vocês encontrarem maior clareza sobre essa relação, para vocês decidirem em conjunto se vocês voltam a se envolver ou se cada um segue o seu rumo, mas de uma forma onde vocês encontrem aqui um entendimento. E eu vejo que essa pessoa vai falar a verdade quando ela se reaproximar. Ela vai ser mais aberta aqui. Ela vai se esforçar para fazer isso. E é por isso também que ela pode demorar, porque existe essa questão do orgulho, da inflexibilidade muito forte por parte dela. Carta da Fênix, nova fase, renovação, transformação, crescimento e mudança de mentalidade. É o que essa pessoa está fazendo, está passando por esse processo de morte e renascimento. Ela está mudando o ego dela, ela está mudando a personalidade dela para melhor. E eu vejo que ela pode ter uma dificuldade em fazer isso, mas eu vejo que ela está querendo se esforçar para mudar. E ela vai demonstrar isso quando ela se reaproximar aqui de Aquário. Eu vejo que vocês têm a oportunidade aqui de ter mesmo uma nova fase nessa relação, uma dinâmica diferente, até porque essa pessoa está disposta a agir diferente, a se abrir mais, a demonstrar mais o seu amor em relação a Aquário, a reparar seus erros. E eu vejo que essa pessoa também está encontrando maior amadurecimento, inclusive ambos estão encontrando maior amadurecimento, estão crescendo através dessa situação. E eu vejo essa pessoa também passando por esse processo de mudança de perspectiva, de mentalidade, porque essa torre contribuiu para ela desconstruir algumas ideias que ela poderia estar apegada e que contribuíam para haver uma limitação numa relação amorosa. E uma última carta, chaves, molho de chaves, muitas opções, decisão, um comportamento não convencional, casos de uma noite. Eu vejo que quem teve um comprometimento com essa pessoa, é bem possível que houve essa descoberta de que essa pessoa tinha outros contatinhos, poderia ficar flertando com outras pessoas, ou até estava se envolvendo com uma outra pessoa. Poderia ter casos, seja com uma terceira pessoa ou com outras pessoas, e foi por isso que vocês romperam. Para outros de vocês, para quem não teve um relacionamento,
Eu vejo que essa pessoa tinha opções e essa descoberta gerou esse afastamento. Eu vejo muitos de vocês ou lidando com alguém que age de forma não convencional nos relacionamentos. Então pode ser alguém que realmente traz esse condicionamento de não ficar fixa com uma pessoa só, mesmo quando ela se compromete mesmo num relacionamento sério. Ou são vocês que trazem esse condicionamento, ou pode até ser ambos, mas em todo caso aqui eu vejo que existe mesmo uma necessidade de fazer uma escolha, seja entre pessoas, seja tomar uma decisão quanto a se manter fixo com a pessoa da leitura ou com vocês, caso seja essa pessoa não convencional, ou realmente escolher se manter nessa posição de ficar se envolvendo com várias pessoas ao mesmo tempo, de ter vários casos de uma forma mais superficial, de não aprofundar a relação. Então eu vejo que existe essa situação mesmo de tomar essa decisão. Se oficializa um relacionamento de fato, mas é um relacionamento monogâmico, ou se mantém solteiro aqui para ficar com várias pessoas ao mesmo tempo. No fundo do deck tem a carta do encontro, encontrando alguém novo, namorar, planejar e marcar um encontro. Eu vejo que essa pessoa também está planejando isso, em ter um novo encontro aqui com Aquário, até para vocês conversarem também, se não for uma relação à distância. Eu vejo essa pessoa planejando esse encontro para ela se abrir, para ela demonstrar o que ela sente aqui para Aquário e vocês terem a oportunidade de entrar em acordo. É isso, eu espero que a leitura tenha feito sentido para vocês e nos veremos na próxima previsão. Até lá!